Quem tem uma pergunta, levanta a mão aí. Aí, o João. O índice Roma, professor. Fala. O índice Roma, nós não poderíamos otimizar o índice... Põe mais perto. Nós não poderíamos otimizar o índice Roma, por exemplo, abaixo de 1, e entre 1 e 1,97, poderíamos pensar assim, ó, nós estamos caminhando para um pré-diabetes? É o seguinte, na realidade, se você pedir um exame laboratorial, o ponto de corte deles é 2,5. Eu já fiz esse desconto. 1,97 é para ficar bom. Se você conversar, se pedir um laboratório, deles é 2,5. Eu já estou dando ótimo. Tá bem? Tá. Outra pergunta é o seguinte. Só tem direito a mais uma. Vamos lá. A testosterona em relação à insulinemia. Depende se é homem ou se é mulher. A testosterona diminui a resistência insulínica no homem. Aumenta a resistência insulínica na mulher. Então, uma mulher que tem elevação de ideia de testosterona, que tem os androgênicos elevados, ela tem resistência insulínica. Tanto é que ela tem o síndrome do ovário policístico. Então, a testosterona e o estrogênio, o estradiol, funciona diferente em homem e mulher. Por exemplo, o estradiol na mulher previne contra infarto do miocárdio. No homem, causa infarto do miocárdio. Se você der estradiol para homem, na dose que você dá para mulher, eles infartam mais. Quando eles descobriram que o estradiol prevenia infarto do miocárdio na mulher, eles acharam que tinha feito uma grande descoberta. Começaram a dar estradiol para homem, e os homens começaram a morrer de infarto. Então, é o contrário. A mesma coisa acontece com a resistência insulínica. A resistência insulínica, às vezes, você tem um paciente diabético que você não está conseguindo controlar, porque não faz dieta nenhuma, aí você entra com testosterona, você controla a glicemia, porque diminui, baixa a resistência insulínica. Já na mulher é o contrário. Você tem que pegar uma mulher que está com a testosterona elevada, eu estou pulando lá na frente, não faz parte dessa aula, tá? Mas você tem que usar, por exemplo, espirulactona, você tem que usar só palmeto, você tem que usar urticadioica, são as 3 substâncias que baixam testosterona na mulher. Urticadioica, só palmeto, e qual o terceiro que eu falei? Espirulactona, 50 mg 2 vezes por dia. Entendeu? Então, é o contrário, você tem que baixar. Tá bom? Mais uma pergunta, mais além. Você já perguntou hoje, hein? Espera aí, deixa lá. Ó. Ah, Suzy, até que enfim uma pergunta da doutora Suzy. Vamos lá. Endocrinologista, fico imaginando o que ela está escutando aí. Fala, querida. Professor, diante de tantas propostas hoje que você tem a respeito de dieta, e se eu for considerar esse paciente diabético, dentro dos nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, qual seria a proporção ideal para esse paciente manter a massa muscular, manter o metabolismo adequado e para essa questão glicêmica? Você tem que ir para a dieta cetogênica, onde 50% a 60% é gordura. Tá? Quanto menos carboidrato você der, melhor. Então, isso tudo vai... Nós vamos discutir a dieta cetogênica daqui a pouco. É tudo diferente do que você aprendeu, que você faz, que a associação manda fazer. Mas é o único jeito de você curar diabético, é com dieta cetogênica. Essa proposta já há uma modificação, né? O que Eu não sei. há é esse consenso de quanto seria essa proporção de carboidrato, proteína... Não, mas se você pegar a Associação Americana, eles mandam você fazer 60% de caloria em carboidrato. 60%. Carboidrato, para paciente diabético. Eles mandam fazer, no mundo inteiro, 60% de caloria, 20% de carboidrato. Eu estou falando aqui, nessa dieta cetogênica, é menos de 30% vem de carboidrato. E qual o tempo que o senhor vê em relação a esse paciente que ele demora para modificar o metabolismo? Boa pergunta. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem gente que, com uma semana de dieta cetogênica, nunca mais quer sair dela. Tem gente que leva 2 meses. Você mede ou o corpo cetônico na urina ou o corpo cetônico no sangue. Existe um lançamento agora, inclusive vou trazer para o Brasil, descobri lá agora, onde você sopra no tubinho e te dá o quanto que você tem de corpo cetônico. Muito prático. Isso vai estar disponível no mercado daqui a uns 3 meses. Nós vamos trazer isso para o Brasil, entendeu? Obrigada. Tá, que aí você controla. Bom, imprevisibilidade da glicemia pós-prandial. Por quê? Porque como a comida acumulou aqui, não vai dar hipoglicemia. E o paciente queixa de azia. Paciente diabético que queixar de azia, ou pré-diabético, ele tem neuropatia vagal.
ele tem gastroparesia. Existe um remédio, isso é um remédio, é um antiemético, que é o chamado Prepulsid, que é a cisaprida. 25 mg, 15 minutos antes das refeições, estimula o vago. Para a sintomatologia, ajuda. Enquanto você trata a neuropatia vagal, você pode usar isso associado com, não para sempre, mas associado com o alfa-lipóico e com a benfetiamina. Neuropatia autonômica simpática. Esse é outro problema do diabético. É a impossibilidade de suar da cintura para baixo. Exercício prolongado causa hipertermia nesses pacientes, porque eles são incapazes de suar do umbigo para baixo. Tá? Eles têm aí é patognomônico de neuropatia autonômica simpática. Do vago era parasimpática. E o açúcar alimenta o câncer. Agora, isso aqui são reagentes para a urina, que você pode adaptar, a maioria da gente adapta. Você vai num restaurante, você quer saber se a comida tem açúcar. A sopa que você vai tomar tem açúcar. Essa sopa tem açúcar, você leva um strip desses, faixinha, aí põe uma pequena quantidade na boca, mistura com a saliva, e a seguir cuspe no test strip. E verifique se a tira muda de cor. Tá? Se a tira mudar de cor, é porque tem açúcar no alimento testado. Então, você pode, quando você entra numa dieta cetogênica, que você não quer comer nada que tem açúcar, você pode adquirir isso aqui. Você adquire da Baia, você adquire na Amazon.com. Tá? Você compra, tá bom? Tomate é uma fruta, para quem não sabe. E milho não é vegetal. Milho é um grão, viu? E tomate é fruta. Tomate não é vegetal, tomate é uma fruta. E tem frutose. Lesões hiperglicêmicas, infarto do miocárdio, tá? Doença renal, o doutor Neto já discutiu aí. A glicemia pós-prandial é mais significativa que a glicemia de jejum, nós já mostramos isso, como se fosse uma prova de esforço para o pâncreas. Tá? Isso tudo faz parte. Com o passar dos anos, o hormônio de crescimento cai, você sabe disso. Ó. Quando chega aos 70, 80 anos, já praticamente caiu tudo. Quanto mais alta a glicemia, menor a liberação do hormônio de crescimento. Quanto mais alta a glicemia, mais alta a insulina. Inibe a liberação do hormônio de crescimento. Mesmo o paciente de 30 anos de idade, se ele for hiperglicêmico, ele não libera o hormônio de crescimento. Ele também tem deficiência de GH. A insulina baixa a glicemia e, ao mesmo tempo, piora o diabetes. Tá? Muito bem. Intervenção além da dieta e exercício. Então, eu dou a insulina vai para o receptor da insulina, que nós vamos estudar agora, e eu posso ter os chamados miméticos da insulina. Tem vários tipos de mimetismo, tá? Que vai atuar nesse receptor também. Então, eu posso atuar no receptor, eu posso dar insulina, que eu posso atuar como mimético, e aqui, por exemplo, entra a metformina. A metformina não é um fitoterápico, para quem não sabe. Eu sei que muitos de vocês, médicos clássicos, não sabiam até agora de que metformina é fitoterápico. Porque o segredo é tão bem guardado que você pensa que metformina é um remédio patenteado. Não, é um fitoterápico, que deu certo. E ninguém fala, ninguém discute. Nunca um representante do laboratório vai chegar para você e vai, fitoterápico. Você fala, não usa fitoterápico. Você usa metformina, você usa. A metformina tem uma série de vantagens. Ela tem ação anticâncer, só que você tem que saber, metformina, ela depleta coenzima Q10, ela depleta ácido fólico e ela depleta a vitamina B12. Se você toma a longo prazo, cronicamente, você tem que cuidar dessas três. Fora isso, ela diminui a resistência insulínica, é interessante, tá? Então, é um medicamento que você tem que respeitar. Você, sabendo que ela provoca depressão de coenzima Q10, B9, que é o ácido fólico, e B12, que é a metilcobalamina, e você fazendo suplementação com isso, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso é uma opção. As sulfonilureias, nenhuma delas é indicada. Todos esses hipoglicemiantes orais que você conhece, todos eles tratam a glicemia e aumentam a mortalidade. Tem alguns que aumentam em 70% a mortalidade, com a glicemia controlada. Então, no grupo das sulfonilureias, nós vamos estudar daqui a pouco, nenhum é recomendado, nenhum. E tem os chamados GLP-1 análogos, que é o Bieta, o Victoza, que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá? E tem o alfa-lipóico,
que os alemães usam muito, que também mimetiza a insulina, o óleo de prímola e a biotina, também é muito usado para nível de receptor. E você pode bloquear a glicose com a carbose. Você vai numa festa, você sabe que você vai comer o bolo do casamento, e você não quer isso. Antes de sair de casa, você toma 100 miligramas de glucobay, é o nome comercial. Glucobay é a carbose. A carbose inibe uma enzima, alfa-glicosidase, e essa enzima é a enzima que quebra amido. Então, a enzima que quebra amido. Você toma o inibidor dela, ela é inibida, essa enzima, pela acarbose, e aí você não quebra amido. Então, o que você comer de amido vai sair nas fezes. Então, a sua glicemia não aumenta, só aumenta o seu número de pum. Porque agora aquilo tudo vai ser fermentado. Entendeu? Então, você vai ter uma noite, vai ter que segurar bastante. Mas fora isso, segura, tá bom? A carbose. Tá bem? Então, aqui, agora vamos falar da insulina. Uma unidade de insulina, em geral, consome 5 gramas de carboidrato, média. Tem 4 tipos básicos de insulina que você tem que guardar. Você tem a insulina ultra rápida, que eu recomendo você só ficar com uma, que é uma log, que é o Lispro. Você tem a regular, que é a rápida. Você tem o NPH, que é intermediária. E você tem as insulinas longas, o Lantros, o Levemir, e etc. Então, tem ultra rápida, rápida, intermediária e longa. A NPH, ela é bioidêntica. As ultra rápidas e as longas não são bioidênticas. Elas são análogos da insulina. Elas não são insulina propriamente dito. Análogo da insulina, não é bioidêntico. Então, aqui tem certeza mesmo que é bioidêntico, é a NPH. Essa é garantido que é bioidêntico. As outras, todas, deixam a desejar. Aqui tem o Humulin, o Novolin, que não é bioidêntica também. Então, só tem uma bioidêntica que sobrou aqui, que é intermediária. Tá? Então, eu tenho a insulina, Lispro, que é a ultra rápida. Eu tenho a rápida, que é a chamada insulina regular. Eu tenho a insulina intermediária, a NPH, que é bioidêntica. E eu tenho a longa, que é o mais comum aí usado, é a glargina, que o nome comercial é Lantus. Tá? E existem as chamadas pré-misturadas, onde vem 70% de NPH e 30% de rápida. E, geralmente, para você fazer um tratamento, você tem que usar mais de uma. Você pode usar uma ultra rápida com uma intermediária, ou uma rápida com a longa. Aí tem todos os esquemas diferentes. E, no seu caso, você não vai usar porque eu quero que você tire a insulina do paciente. É preciso você saber que exista, mas a conversa nossa aqui é tirar. Você vai pedir o peptídeo C, e se o peptídeo C estiver acima de 1 miligrama por ml, você sabe que você pode desmamar esse paciente da insulina. Então, como é que eu sei se eu posso desmamar? Eu peço o peptídeo C. Tá? E aí eu vou ver. Bom, quando eu comparo metformina, por exemplo, com a sulfonilureia, esse trabalho de 2012, vocês estão vendo que a mortalidade é muito maior no grupo de sulfonilureia. Isso aqui é doença cardiovascular e morte. 253 mil pacientes. É um estudo cohort, mostrando que a metformina salva vidas. Entendeu? Então, isso é importante você saber isso. Compara com a sulfonilureia, é diferente. Existe um grupo de drogas muito usado, pelo menos era muito usado, cada vez menos, são os chamados TZDs. É o grupo da tiazolidinodiona, onde está o principal, é a rosiglitazona, que você tem como nome comercial Avandia. Eles falam que não é antiético falar o nome do remédio. Eu acho que é pelo contrário, é antiético você não falar, que a Avandia é perigoso. Eles colocaram isso na cabeça do médico. O médico não pode falar o nome do remédio, que é antiético. Quer dizer que eu sei que faz mal e eu não posso falar o nome? Ué, é o Avandia, que você conhece. A Avandia é a rosiglitazona. O que ela faz? Ela aumenta, ela engorda, ela causa infarto e ela causa câncer. Só isso. Se quer tomar, toma, mas está aí. Ó. É o que ela causa. Ela engorda, aqui. Ela causa infarto do miocárdio e ela causa câncer e morte súbita.
Causa infarto, causa morte súbita. Tá? Então, as tiazolidinodionas. Ela diminui a resistência insulínica, nem tudo que diminui a resistência insulínica é bom. A troglitazona foi tirada do mercado nos Estados Unidos, porque causava morte por falência hepática, foi retirada do mercado. A Avandia, que é a rosiglitazona, que é da GlaxoSmithKline. A Actus, que é a pioglitazona, que é da Abbott. A Avandia causa infarto do miocárdio e engorda. A Actus causa insuficiência cardíaca congestiva e engorda. Ninguém quer isso. Tá? As duas fases do diabetes, por um período muito grande, o diabetes fica pré-diabético e depois vem a fase clínica manifestada. Tá? Publicado em 2013. Outros tipos de diabetes que existem, que você não fica sabendo. A principal é a LADA. Você já deve ter algum paciente que passou por você que tinha LADA, você não sabia que tinha LADA. LADA é chamado Latent Autoimmune Diabetes Adult. É uma doença autoimune diabética que começou depois dos 30 anos, podendo evoluir para a cetoacidose. É mais ou menos uma combinação de tipo 1 mais tipo 2. O pessoal está em dúvida se é tipo 1 ou se é tipo 2. Você vai ver muitas vezes, se começou depois dos 30 anos, ele tem um tipo especial de diabetes chamado LADA. A história familiar, geralmente são magros e diabéticos, tem mais gente na família com a doença, teve diabetes depois dos 30 anos. Tem outras doenças autoimunes, tem vitiligo, tem psoríase, o que for. Tem hiperglicemia acentuada sem obesidade, falha na terapia com hipoglicemia antes, claro que não adianta você estimular, porque lá não tem ilhota mais, e os anticorpos GAD, e quando você mede o peptídeo C em jejum, não tem nada. Então, isso é a chamada LADA. Não sei, você não vai tratar isso, mas você já sabe que existe. Tem uma outra diabetes, que também você nunca provavelmente viu, que chama MOD, que é o Maturity Onset Diabetes of the Young. Ela é monogênica, é o único gene, déficit de insulina. Isso aqui não tem nada a ver com a resistência insulínica. O pâncreas desse paciente não produz insulina. Erradamente diagnosticada tipo 1 ou tipo 2. O médico fala que é tipo 1, outro médico fala que é tipo 2. Na realidade, não é nenhum nem outro, é MOD. Há parentes com diabetes, muito importante também, porque ela é genética. O diagnóstico é confirmado pelo teste genético. Você faz o teste genético, o paciente tem uma diabetes chamada MOD. O tipo mais comum do MOD é o MOD Y3, que é uma glicosura com nível pouco elevado de glicemia. A glicemia não está tão elevada e o paciente tem glicosura. Isso é patognomônico da MOD tipo 3. Isso é só para você ter uma ideia que existem mais coisas do que aparenta. Tá bom? Da diabetes tipo 2, eu tenho dois tipos. Eu tenho um com a insulina alta e eu tenho um com a insulina baixa. A insulina alta quer dizer mais de 15 milimol por ml. E a insulina baixa, menos de 10 milimol por ml. O que é essa diabetes tipo 2 com insulina baixa? É uma veterana. Ela já existe no paciente por algum tempo. E o paciente já entrou em falência. A diferença da conduta? Evitar qualquer abordagem que estimule o aumento da produção de insulina. Ressuscitação mitocondrial é extremamente útil. Você já conhece a ressuscitação. Aliás, Diane, onde é que você está? Vocês estão fazendo a... Então, tem aí, né? Ressuscitação mitocondrial. E você também... E a progesterona está aí? Deixa eu ver. Nós combinamos... Ah, que beleza. Esse é meu? Muito bom. Presente para você. Aqui, agora nós temos progesterona sublingual 100 miligramas. Para a mulher que não quer dormir a noite toda. Entendeu? Testado, você fez em você, né? É. Então, isso aqui é uma boa recomendação, viu? Testosterona. Progesterona sublingual, 100 miligramas. Tá? Porque quando você faz a progesterona oral, ela passa pelo fígado e a maioria vira pregnanediol. Não vira progesterona mais. Isso aqui, quando você faz sublingual, ela não passa pelo fígado. Ela é absorvida e funciona como progesterona. O primeiro metabólito da progesterona é o ALL, pregnenolona. Alpregnenolona. Alpregnenolona é GABA mimético. Ele estimula o GABA. Ele funciona como se fosse um Valium. Então, paciente, principalmente do sexo feminino, que tem problema de dormir, tem insônia, isso é uma opção. Ou a pessoa quer dormir mais essa noite, ela pode usar isso esporadicamente.
Então, excelente, não tem efeito colateral. Vocês fizeram lá, tomar, e aí? A gente fez durante a tarde e a gente foi provar. As 4 farmacêuticas, a gente começou a ficar bem. Começa a ficar com vontade de dormir. Nossa, foi muito bem. Tem efeito sobre a menstruação? Se você tomar todo dia, tem. Tem. Ah, é para tomar esporádico. Não, você pode fazer muito. Deixa quando chegar o hormônio. Nós vamos ter um curso de hormônio aqui. Quer dizer, nós estamos no módulo o quê? 10? 10. Pois é, a partir do próximo módulo nós começamos o hormônio já. Aí vocês vão ter todas essas respostas. Olha aqui que bonitinho. E insulina baixa, o que você faz? A mesma coisa. Então não tem essa desculpa, porque eu estou esse diabetes tipo 2 com insulina alto ou com insulina baixa. O que eu posso dizer para você é o seguinte, o diabetes tipo 2 com insulina alta, ele é diabetes menos tempo, ou menos grave, do que o tipo 2 com insulina baixa. Porque nesse caso aqui você já tem fadiga pancreática. Do mesmo jeito que você tem fadiga adrenal, você também tem fadiga pancreática, ou seja, aqui já vai caindo. Chega uma hora que está baixa essa insulina, porque o pâncreas não produz mais. Aí você mede o peptídeo C, às vezes é porque o pâncreas está com esteatose. Quem é que faz radiologia, me falou aí fora? Me conta para eles a história. Daí mesmo. Pois é, mas ninguém dá bola, né? Ninguém atenta para o fato de que aquela esteatose pancreática tem a ver com a esteatose hepática. Pelo contrário, os radiologistas acreditam que é de envelhecimento. É, né? Faz parte da idade. É fácil. Você conhece a história da mulher que foi no médico com a dor na perna? Aí o médico examinou e falou assim, qual é o diagnóstico, doutor? Isso é idade. Só tem que entender que é a idade. Ela falou, doutor, mas a outra perna tem a mesma idade, não tem nada. Como é que fica? Né? Quem é que me falou o negócio que não tem vesícula e fez o detox e saíram quantas pedras? Você não conta? Ela me mostrou a foto dela, não é de ninguém, não. É dela. Desculpe, não paciente. Desculpe. Ela não tem vesícula. Tem 36 anos, não tem vesículas. Depois você mostra o pessoal no intervalo a foto das pedras. Eu coloquei pessoa no grupo, colocou no grupo. Todo mundo aqui pertence ao grupo? Deixa eu ver. Levanta a mão quem pertence. Tem mais gente pertencendo ao grupo, tem que ser todo mundo. Pô. Porque para compartilhar essas coisas. Ô, gente, existe um conhecimento que está aqui, ó, e existe um conhecimento que está aí. Ó. Aproveita esse conhecimento que está aí também, muito importante. Um compartilhando coisa com o outro. Não fica só dependendo daqui, não. Isso aqui, o dia que você acabar o pós, isso aqui acaba. Ó. Esse aqui, ó. O desse aí continua. Ó. Você vai ter para o resto da vida. Então, entra no grupo, compartilha, dá opinião, entendeu? Tá bom? Então, olha lá, já vimos isso. A resistência insulínica leva a um burnout da célula beta e leva à obesidade, lá em cima. Está tudo ligado. Tudo ligado. Então, a resistência insulínica. Já falei para vocês que tem 5 causas importantes de pressão alta, idiopática. Uma delas é resistência insulínica. Geralmente, é elevação da pressão arterial. Segunda, elevação do colesterol total, também causado por resistência insulínica. Você trata a resistência insulínica, o colesterol normaliza. Elevação do LDL, também causado por resistência insulínica. Elevação dos triglicéridos, também causado por resistência insulínica. Baixa HDL, causado por resistência insulínica. Elevação da glicemia, causado pela resistência insulínica. Elevação da insulina em jejum, que o ideal é menos de 5. Resistência insulínica. E índice de massa corpórea acima de 30. Causa. Olha quando você trata a resistência insulínica, que é diminuindo carboidrato, olha o que você trata. Tudo isso. Não precisa de remédio nenhum. Tudo isso, sara. Tá? Circunferência abdominal. Você tem que guardar só esse número, 80, 88. Deixa eu ensinar para você como é que é.
Como é que você faz a circunferência abdominal? Você pega o lugar mais largo da barriga. Ah, será que eu estou medindo certo? É a maior medida que você conseguir. Então, não tem lugar certo. Você mediu aí, mais para cima. Opa, isso aqui deu mais. Então, é essa que é. Guardou essa? Acabou, já ajudou você a não ficar procurando lugar. Procura o maior circunferência que você encontrar. Então, a maior circunferência que você encontrar é assim, ó. Me acompanha? A mulher, o máximo é 80. O homem, o máximo é 88. Tá bom? Isso aqui é para dizer se está normal ou não. Acompanhou essa? Você agora vai somar 14 em cada lado. Soma 14. Quanto é que 80 mais 14 dá quanto? 94. Quanto é que é 84 mais 14? 102. Então é muito simples. O homem, a mulher tem que dar menos de 80. O homem tem que dar menos de 88. De 80 a 94, a mulher está sobrepeso. De 88 a 102, o homem está sobrepeso. Acima de 94, a mulher está obesa. Acima de 102, o homem está obeso. Então, na realidade, o número que você tem que guardar é só um, é 80. 80 para a mulher. 88 para o homem. Soma 14 em cada um. Fácil somar. Olha lá, deu 94, deu 102. Entre 80 e 94, na mulher, é sobrepeso. Entre 88 e 102, no homem, é sobrepeso. Se a mulher passar de 94, ela está obesa. Se o homem passar de 102, ele está obeso. Isso é obesidade maçã. Obesidade tipo maçã, que é a obesidade mais maligna. Ficou claro isso? Quem causa isso? Resistência insulínica. Na hora que você trata isso aqui, ó, você normaliza a pressão, normaliza o colesterol, normaliza o LDL, normaliza o triglicérido, normaliza o HDL, normaliza a glicemia, normaliza a glicemia, a insulina em jejum, emagrece, diminui a circunferência abdominal. Só por causa disso aqui, ó. Você estava falando, Neto, para a saúde pública. Fica tão simples. Sabe o que eles fizeram? Arrumaram um remédio para isso aqui, 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 um remédio para isso aqui. Cada um desses aqui eles arrumaram um remédio. Ou mais. Sem contar as hemodiálise. Mas você entendeu? Foi inventando um remédio para cada coisa. Agora vocês viram que o denominador comum está aqui, ó, gente. Por favor, leve isso, aplique isso no seu consultório, que você vai ter grande sucesso. Você agora, está aqui o denominador comum. É isso que eu tenho que fazer. Não adianta ficar dando um remédio para cada um. Tá? Olha, a resistência insulínica é isso aí, ó. A insulina tenta colocar a glicose para dentro da célula, a resistência insulínica fala, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aí, ó, não deixa. Não deixa por quê? Porque aqui, ó, aqui está a insulina, aqui está o receptor da insulina. Quando eu jogo a insulina aqui, eu desencadeio uma reação, que eu não vou perturbar vocês com isso, que vai ativar o GLUT4. Só isso você precisa saber, ó. Eu ativo o GLUT4. O GLUT4 é o transportador de glicose para dentro da célula. Se eu diminuir, se eu tiver resistência insulínica, esse receptor aqui não funciona, essa reação toda aqui não acontece, o GLUT4 não sobe, não desencadeia, não entra a glicose. A resistência insulínica não deixa a glicose entrar. Deu para entender lá? Acontece lá, ó. A glicose agora não entra, porque eu criei resistência insulínica. Tá? Então, esse é o GLUT4. Eu tenho o GLUT1, o GLUT2, o GLUT3, o GLUT4 e o GLUT5. Só para curiosidade. O GLUT1 é captação de vitamina C. Quando eu tenho resistência insulínica, eu também tenho deficiência de vitamina C intracelular. Acabaram de descobrir mais uma, né? O GLUT2, ele cuida da osmorregulação no fígado, nas células beta do pâncreas. O GLUT3, ele está nos neurônios e na placenta, 5 vezes mais potente que 1, 2 e 4. O GLUT4, que é o que interessa para você aqui, ele está ligado à captação de glicose mediado por insulina. E o GLUT5
ele é um transportador de frutose, que é um problema, porque frutose é veneno. Entendeu? Então, ele faz a frutose entrar no hepatócito, que é a única célula do corpo que aceita frutose. É a única. Então, você acha que fruta, você pode comer à vontade. O maior veneno que tem chama frutose. Então, se ingerir muita fruta, tem frutas que tem mais fruta, por exemplo, a manga tem muita frutose. Se ingerir mais fruta, é um veneno que você está ingerindo. Não é que é saudável, é natural, não tem nada disso. E o GLUT5 está pondo isso para dentro. Então, o problema maior está aqui, o que se interessa, ó, o tecido adiposo, esquelético, cardíaco. É o GLUT4. Tá? Mentiras diabéticas, você escuta todo dia. Diabetes é uma doença crônica progressiva. Mentira. Segunda mentira, reduzir a glicemia é a meta do tratamento. Não é. Verdades diabéticas. Primeira verdade diabética. Diabetes é uma doença nutricional curável. É esse que é o conceito que você tem que sair daqui da aula. É curável. E segundo, reduzir a resistência insulínica é a meta, não é a glicemia. E tem que tomar cuidado como é que você reduz a resistência insulínica. Não pode pôr um veneno lá para fazer isso. Você conhece essa minha metáfora. Para quem não conhece, eu vou falar mais uma vez. O sujeito perdeu a carteira e ele estava procurando a carteira dele, debaixo da luz. Aí ele chegou um amigo e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, perdi minha carteira, estou procurando. Mas você perdeu onde? Ah, perdi lá. Mas por que você está procurando aqui? Ah, porque aqui que está a luz, pô. Como é que eu vou achar no escuro? Então é assim, ó. Aqui. A luz está aqui, ó. Olha o que os médicos estão procurando. A glicose. Só que a carteira está aqui, ó. Resistência insulínica. Eles ficam perdendo tempo aqui, ó. E o que é importante fica no escuro lá. Ninguém olha. Então, mais ou menos assim, não vai achar nunca, porque está procurando aqui, ó. Enquanto você estiver concentrado nisso aqui, você não cura. A diabetes você cura aqui, ó. Gostou? Muito bem. Ideia que não faz sentido no tratamento do diabetes. Olha só. Por décadas, os médicos recomendam para seus pacientes diabéticos que comam uma dieta alta em carboidratos, baixa em gordura, para prevenir doença cardíaca. 60% ou mais em carboidratos. Isso pode ser comparado a tratar o alcoólatra com álcool. É ou não é? Caiu a ficha para vocês? Ó, então, o conhecimento isola o conhecedor. Você vai ficando sozinho. Ninguém te entende. Acha que você enlouqueceu. Ó, American Diabetes Association, ADA. Eu estou pegando dados de 2010, não tem muitos anos. 2010. Eles estão recomendando, na dieta deles, eu calculei, dar 84 gramas de carboidrato 3 vezes ao dia. 84 gramas de carboidrato 3 vezes ao dia, para o tipo 1, se eu der isso para o tipo 1 diabetes, insulina dependente, de 65 quilos, cada grama de carboidrato aumenta 5 miligramas na glicemia. Se eu der para o tipo 2, de 65 quilos, cada grama de carboidrato aumenta 3 miligramas na glicemia. Agora eu vou pegar esse paciente aqui, que é o que você recebe no consultório, que é o tipo 2. Vou usar a American Diabetes Association. Vou pegar 84 gramas, vou multiplicar por 3. Olha lá. E aí eu multiplico por 3 de novo, porque 3 aumenta. Você, se seguir essa dieta aqui, você está aumentando em 756 miligramas por decilitro de glicemia por dia no paciente. Como é que você vai curar uma doença dessa? Ela só piora. Se você seguir o esquema que o mundo inteiro segue, você só piora o paciente. Quem é que aguenta aqui, ó, 84 gramas. Multipliquei por 3, porque é 3 vezes por dia. E multipliquei por 3 miligramas, porque um paciente desse, 3 miligramas por cada grama, dá 756 miligramas por decilitro de glicemia aumentada por causa da dieta. Você entende por que ninguém cura diabetes? Parece que tem um complô. Vamos fazer eles ficar doentes o resto da vida, porque nós vamos vender remédio para eles. É só isso que eu entendo. Eu só consigo entender essa orientação baseada nisso. Você olha aí, faz o cálculo. Fiz a matemática para você, olha aí. Ó. Olha o que um diabético recebe por dia. Ó, se ele recebe isso aí, ele precisa de insulina. Ele já tem resistência insulínica. Vai dar mais insulina, vai estimular a insulina, mais resistência insulínica. Ele vai piorando. Ele só piora.
E aí vem o que você está falando, ele tem distúrbio renal, retina, coração, e aí vai. Pronto, morre. Estão vendo como é que é impossível ser curado desse jeito? Por isso que o médico acha que não tem cura, porque isso aqui não tem cura não, tem jeito não, tem saída não. Então você tem a progressão ou a regressão da doença. O que é a progressão? Eu dou insulina, eu dou drogas, eu dou uma dieta baixa em gordura e para cuidar da glicemia. Eu estou interessado na glicemia. Aqui, eu estou interessado, eu dou jejum, eu faço cirurgia, que você vai ver que a cirurgia, o sleeve, gastrectomia, que é a vertical, cura diabetes, não é, doutor? Você que é cirurgião? Melhora muito, mas exatamente, você está entendendo por que aqui, pô. Entendeu? Então, aqui, você faz jejum, você faz a cirurgia, geralmente o sleeve, mas não é só o sleeve, não, tem outras também. Né? O bypass. A dieta baixa em carboidratos, você diminui a insulina, você regride. Acabou. Que o Neto mostrou. É isso aí. Ó. A maioria faz isso aqui. Ó. Aí o Neto pegou e fez isso aqui. Ó. Ele trabalhou na redução da insulina. Aí sarou. Eu sei. Antes dele começar a perder peso. Exatamente. É perfeito o que você está falando, é isso mesmo. Antes dele começar a perder peso, ele já cura diabetes. Sabe o que é isso? Você não viu os 20 caras que eles pegaram lá dos aborígenes, pô? Levaram eles para a floresta, todo mundo diabético. 3 semanas. Voltou todo mundo normal, sem diabetes. Porque comia as raízes, os negócios, as folhas que os antepassados comiam. Só isso. Diabetes é uma doença nutricional. Não se cura doença nutricional com remédio. Põe isso na cabeça, pô. Tá? Se você está fazendo uso de insulina e os níveis de peptídeo C no sangue são maiores, olha a importância desse slide. 1 miligrama por ml, é possível que você possa se livrar da insulina. É lindo isso. Só de você falar com ele assim, ó, tem uma saída para você, nós vamos trabalhar aqui, ó, medimos o seu peptídeo C, deu mais de 1 miligrama por ml, quem está falando isso aqui é uma autoridade, meu filho. Não tem ninguém igual a ele, não. Ninguém, tá? Você vai diminuir a resistência insulínica, vai diminuir a insulina. Jejum intermitente. Quanto mais tempo ele ficar... Essa história de comer 6 vezes por dia, isso é conversa fiada, pô. Olha o seu paleolítico lá, está na hora de comer. Vamos parar de caçar, vamos comer. Comer o quê? Está na geladeira? Vai lá e busca. Não. Não é história, não. Comer 6 vezes por dia. Segundo, reduzir carboidratos. Terceiro, aumentar a ingestão de gordura. Colesterol não é gordura, meus amigos. Vocês sabem disso, já dei aula sobre isso. Colesterol é um álcool. Colesterol não é feito de gordura, colesterol é feito de carboidrato. Aumentar o consumo de fibra. Na era paleolítica era 200, 300 gramas por dia. Hoje não é nem 15, a maioria. Fazer uso de vinagre. Ácido acético reduz resistência insulínica. Nós temos, fazendo vinagre de maçã, né? Toda refeição, fala para eles, se eu como ou não como. Todo dia, não, põe na salada. Todas as vezes, toda refeição que eu vou almoçar, a primeira coisa que eu coloco é o vinagre. Até no ovo eu coloco vinagre. Fazer uso de vinagre, que é o ácido acético, que diminui a resistência insulínica. Mas compra a qualidade, tem um vinagre de maçã muito bem feito no Brasil. Condimentos, curcuminas, ervas e suplementação mitocondrial, porque o problema está na mitocôndria. Para acordar, se você fizer a ressuscitação mitocondrial, você cura o diabético. Ele entra na dieta e faz a ressuscitação mitocondrial, depois você já conversa com a Dayana sobre a ressuscitação mitocondrial. Toda dieta baixa em gordura é alta em carboidratos. Toda. Tirou a gordura, ninguém aguenta comer, vira isopor. Comida sem gordura é isopor. Sabe o que eles fazem? Adoça ela, para enganar o paladar. Então, toda dieta baixa em gordura é alta em carboidrato. Aqui, a gastrectomia vertical, chamada sleeve, né? Essa aí que você faz, né?
Também, mas essa diabetes é a mais indicada, né? Ensina para a gente aí. O bypass que você fala é o Y. Mas aí você está usando outras coisas, né? Mas eu não sei se isso a longo prazo seria bom ou não, sabe por quê? Porque você está pegando um cavalo cansado e estimulando ele. Eu diria da fisiologia que essa aí seria a preferida. Fisiologicamente é a melhor cirurgia. Né? Porque não tem tanto grau de desnutrição, porque você exclui 1,60 m de intestino delgado no bypass. Eu recomendaria essa aqui, viu? Aliás, os trabalhos que tem para curar diabetes. Mas isso aí, gente, isso aí é o último caso, tá? Você pode resolver sem isso. Agora, sabendo que tem essa opção, também é muito importante, porque se você tem um cirurgião bom, que tem experiência com gastrectomia vertical, é chamado em inglês vertical sleeve gastrectomy. Aí você, pronto, fez aquilo ali, já mata vários coelhos com uma cajadada só. E como o doutor Rogério disse, a diabetes melhora com quantas horas? Tem paciente que com 48 horas, eles recebem alta com 48 horas, já sai do hospital sem tomar hipoglicemia oral. Já sai sem diabetes. Você tem que tirar o chapéu para isso, entendeu? Aqui, também e a banda? Está em desuso, né? Mas também é usada também com o mesmo mecanismo, mas cada vez menos. A vantagem das outras técnicas é que você inibe a grelina, diminui muito o apetite. A banda, você tem um anel restringindo a sua capacidade gástrica, mas a produção de grelina é alta, a pessoa tem uma fome absurda. Né? E é um corpo estranho. Para quem não sabe, acho que todos vocês sabem disso, a grelina é o hormônio da fome. Então, ela é produzida no fundo do estômago, né? Então, como o fundo do estômago está ali, no caso aqui, por que o paciente perde a fome? Porque agora ele não produz grelina mais. Tá? Então, a grelina, ela vai para o hipotálamo, estimula a fome, dá vontade de comer. Aqui, por exemplo, aqui, pacientes com follow-up de 12 anos, número de medicamentos, isso aqui é a cirurgia, é a sleeve. Aí, o número de medicamentos, como você falou, cai, o emagrecimento também acontece. Exatamente o que você falou aqui, tira todos os medicamentos. Isso aqui é de 2012, o New England. Tá bem? Bom, então está ali, está lá. Olha lá. Tá? Cirurgia bariátrica promove uma restrição calórica acentuada e a melhora ocorre mesmo antes da perda de peso, que é o que você confirmou aí. Que lhe parece tratar um alcoólatra com álcool? Que lhe parece tratar um resistente de insulina com insulina? Gente, é o mesmo raciocínio, pô. Cai a ficha, pô. Tem que mudar tudo que está aí na sua cabeça, que você aprendeu tudo errado. Aqui, deixa eu te apresentar esse indivíduo, ele tem 82 para 83 anos, 1 para 82. Esse indivíduo nasceu em 1934, diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 12 anos, diabético há mais de 70 anos, isso é um recorde mundial. Aqui está o melhor livro que eu conheço de diabetes, Não tem nada parecido. Compra isso, Dr. Bernstein Diabetes Solution, Complete Guide to Achieving Normal Blood Sugar. Você vai ler um livro só, esse aí. Tem mais de 400 páginas, mas vale a pena. Tá? Muito bem escrito, muito bem escrito. Fantástico. Você já tinha visto esse material, Neto? Já? Muito bom. Diabetes é uma doença nutricional e não deficiência de um certo medicamento. Não se pode curar uma doença nutricional com intervenção medicamentosa. Ponto. Tá? Uma das primeiras responsabilidades do médico, olha, o Sir William Osler, você aprendeu que Hipócrates é o pai da medicina antiga. O pai da medicina moderna se chamava William Osler. Era um canadense. Foi considerado Sir. Um knight, ganhou lá a medalha lá na Inglaterra. E ele que foi um dos fundadores do Johns Hopkins. Olha o que ele dizia. Morreu em 1919, ele morreu em 1949, ele morreu em 1919, aqui eu estou... 1849, desculpe. 1919 ele morreu, 1849, está aqui. Uma das primeiras responsabilidades do médico é educar a população a não ingerir medicamentos.
O pai da medicina moderna dizia isso. Fundador da Universidade de Johns Hopkins, foi ele. Tá? Qual é a melhor abordagem para a diminuição da resistência insulínica? Jejum. Jejuar. Porque você corta os carboidratos, pô. Tá? Olha só, esse trabalho saiu em 2013, novembro. Eu tive que mudar o meu pensamento. Eu tenho que ser humilde o suficiente para falar, eu estava errado, pô. Porque eu achava que o breakfast, café da manhã, era muito importante. Eu hoje acho que é pouco importante. Porque eles mostraram aqui ó, que o breakfast, quanto mais tarde você tomar o café da manhã, melhor. Se não tomar por lá, então melhor ainda, porque você está mais tempo cetogênico, queimando gordura. Porque acaba o glicogênio, aí fica... Porque o glicogênio acaba com 10, 11 horas. Então, entre a última refeição de ontem e o café da manhã de hoje, se passar de 12 horas, está fazendo benefício para mim. Hein? Até o exercício em jejum. Hoje também está preconizando. E outra coisa, não tomar café da manhã ajuda a emagrecer. Tive que tirar o chapéu para isso, porque o trabalho é muito bem feito. Acabou, aquilo era um mito. Aquela história era um mito. Aqui, ó. E está dizendo aqui o seguinte, ó. Quanto mais tempo você ficar entre uma refeição e outra, 2012, melhor. Essa história de comer 6 vezes por dia, furado. Procura esse pessoal que come 6 vezes por dia. Tudo volta a engordar. Você já viu esses planos que tem aí da televisão, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Estou gravando, não vou falar quem é. Engorda tudo de novo, você já viu? Um ou outro dá sorte de não engordar, mas a grande maioria engorda tudo de novo. O que tem? Pode fazer. Pode fazer a citogênica também. Agora, você tem que dar nutrientes. Você não pode deixar os nutrientes, né? Nutrientes e minerais você tem que dar. Porque o carboidrato não vai fazer nenhuma diferença para o bebê, entendeu? E ainda tem mais. Se a mãe não comer açúcar, a criança também não vai comer açúcar, porque ela não desenvolve paladar para açúcar. Tem estudo mostrando isso. O Barker, James Barker, da Inglaterra, mostrou que a mãe que não come açúcar durante a gestação, a criança também não tem gosto pelo açúcar. Entendeu? Ela não gosta de coisa doce. Porque a mãe não fez isso durante a gestação, ela não desenvolveu o paladar para o açúcar, para o carboidrato. Tá? Aqui, ele está mostrando aqui o seguinte. Cara, isso aqui é tão antigo, gente. As religiões não preconizam isso. Então, você tem paciente seu que topa fazer isso. Jejuar 1 dia por semana. Ajuda tremendamente na cura do diabetes. Tá? Pode tomar suco verde, o que for, mas jejua. Não come carboidrato. 1 vez por semana. Aí, ó. Aqui o trabalho é esse. É jejuar 1 vez por semana. Isso é chamado periodic fasting. Tá? Aqui, diabetes, doença coronária, tudo isso. Tratamento do diabetes. Aqui, 1916. Sabe o que falava em 1916? Jejuar 1 vez por semana. 1916, aqui, ó. Como é que tratava o diabetes? Jejuar 1 vez por semana, aqui, ó. Jejum 1 vez por semana. Não é nada novo, não. Aí eles deturparam isso com os remédios. Mas isso aí já tinha esse conhecimento, sabedoria. Jejum intermitente 1 vez por semana. A Associação Médica Canadense, presente agora, nos dias de hoje, está recomendando para o diabético jejuar 1 vez por semana. Entendeu? Então, eu tenho alimentação, aumenta a insulina armazena a glicose e produz gordura, dá esteatose hepática. Eu tenho o jejum diminui a insulina, que queima glicose e queima gordura, fígado. Olha a diferença do alimentar para o jejuar. Tá? Injeção de carboidratos, aumenta a glicemia. A glicemia vai dar energia, contanto que você tem insulina, para pôr isso para dentro da célula, para ativar o GLUT4. Essa insulina armazena triglicéridos, e essa insulina inibe a queima de gorduras. Tá? Tem mais um problema ainda. Quem tem insulina alta não queima gordura. E mantém-se gordo. Tá? Então, eu tenho risco de mortalidade, sulfonilureia. Vocês já viram lá. Aqui está de novo. Ó. Aqui estão as sulfonilureias, aqui essa verde, aqui está a metformina. No paciente com grupo total ou no subgrupo com doença arterial coronariana.
A metformina se destaca de todas as outras. Estudo coorte retrospectivo de 23 mil pacientes, sulfonilureias aumentou o risco de mortalidade em 60%. Quantos anos você aprendeu a dar hipoglicemia anti-oral para esses pacientes diabéticos? Quantas? Até hoje vocês receitam isso? E aqui já tem estudos mostrando que morre por mais. Aqui, ó, mortalidade maior, ó. Aqui, ó, isso aqui tudo são sulfonilureias, todas elas. Tá? Trabalho de 2012, mostrando isso. Aqui, ó, outro estudo, sulfonilureia contra metformina, trabalho de 2012. Aqui, ó, você conhece aí, lá, compra ele na farmácia, chama Mini-Diab. Tá? Mini-diabólico. Mini-Diab, aqui, ó, a gripizida, ó. Olha aqui, ó, tudo que está vermelho aqui, ó, é a metformina. Tudo que está azul é a glipizida. Você está vendo aqui, ó, morte, metformina tem menos, infarto miocárdio menos, acidente vascular cerebral menos, revascularização menos, total, olha só. Tudo, ó, estudo placebo, controle multicêntrico randomizado, duplo cego. Você quer o que mais, pô? Comparando metformina com glipizida, que é a principal sulfonilureia usada, que aqui no Brasil, uma das marcas, uma delas, é o Mini-Diab. Quantas vezes você não usou e não receitou isso? Tudo mata. As drogas do grupo sulfonilureia, chamadas secretagogos insulínicos, produzem insulina independente dos níveis de glicemia, podendo causar crise de hipoglicemia. A maioria das sulfonilureias aumenta o risco de infarto miocárdio. Então, nunca mais prescreva, por favor, um secretagogo insulínico. Eles prejudicam. Muito. Família das sulfonilureias. Você tem a glipizida, a gliburida, a glicazida, a gliperidida. Olha lá, você vai olhar lá, você vai ver. Outros medicamentos. Você tem a metformina, a rosiglitazona, a pioglitazona. Aí vem o grupo dos GLP-1, inibidores do DPP-4. Eu vou explicar isso. E aí vem os mimetizadores. Isso aqui é a Victoza. Isso aqui é a Bieta. Tá? E essas aqui são inibidores da... Esse aqui é o Galvus, e esse aqui me parece que é o Januvia. Esse é um parecido com esse. Agora, vamos entender isso aqui. Por favor, concentra aqui comigo. Então, as incretinas são hormônios produzidos na parede intestinal. A principal delas chama-se GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. Elas aumentam a produção de insulina, elas diminuem o esvaziamento gástrico, consequentemente aumenta a saciedade, porque você fica com o estômago cheio, e ela é produzida, 2 minutos depois ela já desapareceu, virou metabólito, por uma enzima chamada dipeptidilpeptidase 4, que pega as incretinas e faz virar metabólitos. Aí o que você faz? Você vem e traz inibidores da PP4. Aqui, ó. Quais são os inibidores da PP4? O Januvia, que é a sitagliptina. O Galvus, que é a vidagliptina. Eles são inibidores da DPP4. Como você inibe a dipeptidase, você acumula isso aqui, ó, que vai aumentar a produção da insulina. Será que é bom? Você me fala, vai aumentar a produção de insulina. Será que é bom? Não. Mas você vai dizer assim, mas também o cara come menos. É verdade, come menos. Se isso aqui for maior que aquilo, tudo bem. O júri ainda está discutindo ainda, não sei. Pode ser que tenha alguma dessas que vai ajudar em alguma coisa. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Já descobriram que os inibidores, esses aqui que você conhece muito bem, a supressão da PP4 está envolvida na transformação de melanócitos de células prostáticas em células malignas. Causa melanoma e causa tumor de próstata. Está interessado? Pois é, você prescreve isso aí, ó, achando que está prescrevendo uma coisa de alta tecnologia. É assim mesmo a vida. Fazer o quê? Vocês entenderam isso aí bem? Entenderam. Agora, como é que ela aumenta? Via milina. Você lembra que a milina ela é produzida lá nas células betas. Não se pode bloquear uma enzima ou um receptor no organismo e esperar a longo prazo resultados favoráveis. David Brownstein falou isso muitas vezes. Então, aqui volta para você isso. Essa parte de dentro são as ilhotas de Langerhans. Tem aqui as células alfa, as células beta, as células delta, as células PP.
E as células beta produzem insulina e produzem outro hormônio chamado amilina. Aqui está a parte exócrina, que produz o bicarbonato e produz as enzimas digestivas, os enzimas digestivas. E aí deixa eu apresentar para você o monstro de Gila. O monstro de Gila é um lagarto que existe no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Aí descobriu-se que esse lagarto, ele mordia na presa e a presa morria por hipoglicemia. Porque a saliva dele estimulava a produção de insulina no pâncreas da presa. E a presa morria de hipoglicemia. Então já começa assim, pô, um negócio que é veneno, que mata por hipoglicemia, nós agora vamos usar como remédio. Já começa meio esquisito, você não acha não? Já tira de um veneno que mata para fazer alguma coisa, já começa o problema. Então o que eles fizeram? Eles fizeram, como eles não podem pegar esse veneno aqui e vender, porque aí não tem patente, eles pegaram e fizeram um análogo do veneno do monstro de Gila. Tá? Então fizeram o bieta, por exemplo, que é a ex-natida, que é um parente desse veneno. O que o bieta faz? O bieta é um análogo do GLP-1, o bieta vem com caneta com 60 doses, você pode usar. Ele é injetável, aplicação subcutânea, 2 vezes ao dia, 5 microgramas, aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. Você imagina quem já tem gastroparesia, como é que fica? Comer um boi. Doutor, depois que eu tomo esse remédio, parece que eu engoli um boi. Já tinha o gastroparesia, agora vem isso. Como é que fica? Gastroparesia é comum em diabetes, você sabe disso. Náusea, é caro, produz anticorpos, causa insuficiência renal, você tem que ficar medindo a amilase e a pancrease, porque dá pancreatite aguda. Aumenta a saciedade por mecanismo central também. Diferente da sulfonilureia, só libera insulina após um nível glicêmico. A única vantagem é que não dá hipoglicemia, porque a sulfonilureia, ela não está nem aí, ela vai aumentar a insulina. Mesmo que a glicemia estiver baixa, a sulfonilureia aumenta. Como o paciente tem gastroparesia, a comida não passou, você dá a sulfonilureia, que é a hipoglicemia antioral que você conhece, aí o paciente passa mal, desmaia e tem tontura depois que come, porque a comida ficou parada aqui, ele já tomou o remédio para aumentar a insulina. Esse aqui não. Esse aqui, no fisiológico, só libera se passar de 120, 130 a glicemia no sangue, no fisiológico. Eu agora criei um análogo. Então, essa conversa é muito boa para o fisiológico, mas não para o análogo. Para o análogo eu estou injetando, eu não estou liberando lá da... Entendeu a diferença? Tá bom. Aqui vem o Victoza, que é o liraglutida. Também da mesma história, um análogo, injetável, você tem Novo Nordisk, que é a própria empresa, tem estudos já mostrando que causa câncer de tireoide, controle glicêmico pior que a bieta, insuficiência renal aguda, vai para a hemodiálise, que beleza, hein? Maravilha, remedinho bom, hein? Aqui, ó, o paciente vai para a hemodiálise, agudamente, insuficiência renal aguda. Não é mais fácil ensinar o paciente a comer menos, ingerir menos carboidrato, do que ficar usando essas coisas? Isso é caro, hein? Aí as pessoas fazem regime para emagrecer com isso, emagrece 2,5 kg, fica feliz da vida. Aqui vem a terceira, que é a pramlidina, que é o nome comercial é Similin, está injetável também. Cuidado com os pacientes com gastroparesia, piora a sintomatologia pelo retardamento do esvaziamento gástrico. Então eu tenho 3 incretinos miméticos. Eu tenho bieta, eu tenho Victoza e eu tenho Similin. Tá bom? Avaliar no sangue os níveis basais de lipase e amilase, pancreáticas, as incretinas, podem causar pancreatite aguda. Aí vem a carbose, fabricante de pum. É o glucobase. Vai na festa, só que os pum vão vir depois, quando você voltar para casa. Que bom, né? Seu marido é que vai sofrer. Bom, então eu tenho bloqueio a alfa-glicosidase, que não deixa o amido... O amido, para virar glicose, precisa de uma enzima chamada alfa-glicosidase. A carbose bloqueia isso. Prevenção da glicação e da hipertensão, e também trata hipertensão arterial.
Não bloqueia a absorção de glicose e frutose direto, só tem que ser amido. Se você comer a glicose, ingerir a glicose, ele não interfere. Não é absorvido, isso aqui não é absorvido, não vai te prejudicar. Presença de gases pela fermentação, é o único problema. Tá? Combinação com metformina mais a carbose, é uma combinação interessante. Porque isso diminui a resistência insulínica e isso aqui diminui a absorção do carboidrato. É claro que se uma vez ou outra você fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Você vai para uma festa, vai ter que comer o bolo da festa, senão é desfeita, aí você toma 100 miligramas de carbose antes. Tá? O que você pode fazer? Atividade física, que aumenta, a melhor coisa para aumentar o GLUT4 é atividade física. O crômio, vocês têm, onde é que estão aqueles produtos que você me mostrou? Estão aqui, me dá aqui. Isso tudo ela tem aqui, ó. Me dá o crômio. Esse é o crômio. Aqui, está aqui o crômio. Você tem o picolinato? Cromo picolinato, esse aí o que é? O alfa-lipóico, o R-lipóico, o bitter melon, isso aqui, show de bola. Isso aqui trata a clamídia, muito bem para tratar. Clamídia você pega no beijo. Tá? O doutor Omura faz teste. Se você não tiver, se tiver clamídia, ele não pega na sua mão. Ele não te cumprimenta. Você fica com a mão esticada, ele faz o teste da clamídia primeiro. Entendeu? Isso é o que é? Bitter melon. Quantos miligramas? 300 miligramas. Que também diminui a resistência insulínica. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, não precisa... Isso aí são todos... deixa eu falar aqui. Tem o vanádio, tem o zinco, tem o cobre, tem a biotina, tem o ômega 3. Tá? A metformina reduz o risco de câncer. Aqui, ó, 4.085 pacientes, publicado em 2009, na revista Diabetes Care, com um estudo coorte prospectivo, diminui a incidência de câncer. Os pacientes, tem mais pacientes livres de câncer no grupo metformina verde do que no grupo controle vermelho. Tá? Nós temos tempo ainda. Temos 15 minutos. Deixa eu pôr aqui 15 minutos para não dar problema. Pronto. Deficiência de B12, uso prolongado de metformina, causa uma neuropatia que pode ser confundida. Isso aqui é muito importante na clínica. O meu paciente está com neuropatia diabética. Não, querido, não é neuropatia diabética. Isso é neuropatia causada pela metformina. Isso você cura com B12. Eu dei B1, não resolveu nada. Porque isso não é neuropatia diabética. Isso é neuropatia pela metformina. A deficiência é de B12. Você faz metilcobalamina sublingual que você cura. Então, é muito comum no consultório confundir essas duas. A neuropatia diabética e a neuropatia causada pelo uso crônico, mais de 6 meses de metformina, pela deficiência de vitamina B12. Muito importante isso. Tá? Então, a metformina é anticâncer, diminui o risco de doença arterial coronariana, diminui a liberação de glicose na hepática, a glicogenólise, diminui a síntese lipídica, faz perder peso, emagrece, aumenta a AMP quinase no fígado, músculo e coração, mimetizando a atividade física. Quem toma metformina é como se estivesse fazendo ginástica, não conta isso para os pacientes, nós não fazem ginástica. Aumenta a incretina, ou seja, aumenta a saciedade, você perde a fome, diminui o glucagon, estimula a produção da insulina, infelizmente. Depressão de B9, coenzima Q10 e B12. Quem toma metformina a longo prazo, mais de 1.000 miligramas por dia, termina tendo deficiência de metilfolato, de coenzima Q10, ubiquinona e metilcobalamina. Tá? Atividade física, diminui a resistência insulínica, aumenta a massa magra, aumenta a clima de glicose e caloria, frequência cardíaca máxima, você pega 220 menos a idade da frequência cardíaca máxima. Você pede o paciente para comprar um pedômetro, custa R$ 35,00 um pedômetro. Ele levanta, põe o pedômetro na cintura. Na hora de deitar, ele tira o pedômetro. Ele olha, se deu menos de 10.000 passos por dia, ele é sedentário. O paciente diabético tem que dar mais de 10.000 passos por dia. Então, ele olha e fala, você só pode dormir se você dá 10.000 passos. Ele olha, está 8.500. Ele fica andando dentro do quarto, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas tem que dar 10.000. Né? Pode causar hiper ou hipoglicemia, dependendo do tipo de exercício.
A hemoglobina glicada, ou glicosilada, representa a glicemia nos últimos 120 dias, é não enzimática, é glicosada ou glicosilada, pode ser feito controle diabético por ele, e agora é fácil. Isso aqui eu vou te dar uma dica muito boa. Se a hemoglobina glicosilada do seu paciente tiver 5%, significa que ele manteve a glicemia em torno de 80. Se tiver 6%, ele está mantendo a glicemia em torno de 120. Se tem 7%, ele está mantendo a glicemia em torno de 150. Então, isso é prático, hein? Gostou, né? Pela hemoglobina glicosilada, você sabe onde é que ele está andando. Deu 6, ó, a maior parte do tempo ele está com glicemia de 120. Não adianta te mentir. Ele pode ter mostrado bonitinho, ó, 99. Mas, na realidade, ele parou de comer para poder fazer o exame. Porque está mostrando aqui que a média dele está 120. Então, isso ajuda muito. Perceberam a importância? Muito bem. Aqui vai, ó, desde 5 até 7. Ó. Você vai ver que eventos coronarianos, no homem, na mulher, sempre vai aumentando, vai sempre aumentando, ó, à medida que vai aumentando. Então, a 5 é 80, a 6 é 120, a 7 é 150. Isso é importante você saber. Tá? E ela representa mais o OGT do que em jejum. Muito bem. Diabetes tipo 2. Da dieta baixa em carboidratos, atividade física, metformina, que é o glifage, 500 miligramas 2, 3 vezes por dia, ou até 1000 miligramas 2, 3 vezes por dia, o alfa-lipóico ou o R-lipóico, tanto faz, 100 miligramas 2 vezes por dia, gastro-resistente, óleo de prímola, 500 miligramas à noite, porque isso vai produzir as prostaglandinas do tipo 1, óleo de prímola, óleo de borragem. De borragem é 4 vezes mais do que o de prímola. Isso vai diminuir o processo inflamatório. Quem é que está me falando da proteína C reativa aqui, que me contou? Foi você? Fala para eles aí. Aí daí mesmo, sentada. Fala se quiser. Me dá o microfone aqui, Cida. Espera aí. Todo mundo vai escutar. Daqui que eu arrumo. Daqui, ó, filho. Cida, querida. Entrega para ela. Estava comentando no intervalo com o Dr. Lair que eu tenho paciente com artrite reumatoide e começamos um tratamento com hipertermia, ozônio, dieta cetogênica, alfa-lipoico. O PCR dele, antes de iniciar o tratamento, era 196, totalmente deformado, sapatos ortopédicos, pescoço retraído, deformação articular geral. Depois de 4 meses, ele está com 6,96 de PCR e tendo que botar palmilhas porque os sapatos cada vez ficam maiores. Ele conseguiu entrar em um casamento com o gancho colocado, é decir, entrou ereto, conseguiu falar e as pessoas na igreja se levantaram e aplaudiram ao vê-lo. Era família, não? É decir, ele está maravilhoso. Muito bem, doutora. Continue assim. Parabéns. Pega aqui, Cida. Desliga, Cida. Se desligar um só já é o suficiente. Bom. Opa. A biotina, 10 miligramas uma vez por dia. E a carbose aqui, antes da injeção de carboidratos. Que é uma solução que você pode oferecer para o paciente. Você pode falar sem contar dos puns, deixar ele te contar na próxima, de surpresa, né? Ou você pode falar para ele, ó. Aqui, ó, esse indivíduo aqui, você entra na Amazon.com, digita Ben Greenfield. Esse cara é um atleta, ele tem um livro, vou mostrar o livro dele daqui a pouco para você, Beyond Training. Ele é um dos grandes atletas, ele é Ironman, daqueles caras que correm maratona não sei quantos quilômetros, nada não sei quanto, uma coisa absurda. E ele faz dieta cetogênica. E ele mostra para o mundo o que aconteceu quando ele passou como atleta, ele não tem nada de enfermidade, doença nenhuma, e o que ele melhorou na performance, inclusive escreveu um livro, A Superioridade Metabólica das Gorduras como Combustível.
a melhora mental que ocorre com o metabolismo cerebral de cetonas, a saúde e longevidade proveniente do controle da glicemia na presença de cetonas. Tá? Aqui está o livro dele, eu recomendo, muito bom, eu tenho, chama Beyond Training. Se você trabalha com atleta, está na hora de você mudar isso, porque a maioria dos treinamentos com atletas está errado. Os atletas, infelizmente, são atletas, mas não são saudáveis. A maioria dos atletas está doente, porque pode até fazer o desempenho atlético lá, mas você vai ver, eles têm distúrbio metabólico muito sério, eles ingerem carboidrato demais, acaba todo mundo doente. Esse é o grande, morrem cedo, a não ser que faz isso aqui, ó. Então, eu recomendo, se você trabalha com atleta, isso aí você pode baixar no Kindle, tá? Digital, e ler esse livro aí, porque ele é fantástico. Da primeira à última página, você vai gostar muito. Tá bom? Então, essa dieta cetogênica, que eu falo tanto para vocês, ela tem um poder anticonvulsivante absurdo. Né? O Charles Foundation, você pode entrar na internet e ver isso. Ela faz a supressão do apetite, você perde todo... Pelo contrário, você tem que ser lembrado para comer, que você esquece o horário de comer. Você não lembra mais de hora que é hora de comer, você não quer comer. Perde a fome. Ela é sedativa, você dorme muito bem, e ela dá uma claridade mental, uma coisa absurda. Depois que você experimenta isso aí, você não quer saber de mais nada. Entendeu? Então, isso aqui são as 4 coisas, ó, os 4 pontos cardeais. Ó, anticonvulsivante, supressão do apetite, sedativa e claridade mental. E melhora o desempenho atlético também. Tá? Aqui está um livro sobre dieta cetogênica, muito bom. 4 grandes professores, no tratamento da epilepsia e outras doenças. Tá? E esse indivíduo aqui, o Andrew Neely, há 31 anos na dieta cetogênica com colesterol e triglicéridos normais, só come gordura. Por 31 anos, e por 31 anos ele tem o colesterol e triglicéridos normal, mostrando que essa conversa, negócio de comer gordura e aumentar colesterol é conversa fiada. Porque ele faz isso há 31 anos, ele está no livro lá do Greenfield, chama Andrew Neely. Tá? Para retornar a queimar a gordura, faz necessário aumentar o nível de sensibilidade da leptina e da insulina. Precisa de um tempo. Não é que você está comendo carboidrato hoje e amanhã você começa a queimar a gordura. Aqui está o bitter melon, que foi apresentado aqui. O bitter melon, além de ele tratar a clamídia muito bem, eu diria que é o melhor tratamento para a clamídia que tem. É aqueles pacientes que têm aquela tosse crônica, já foi em vários médicos, ninguém resolveu, vai no seu consultório, você dá bitter melon, acaba a tosse. Porque a maioria das tosses crônicas recorrentes que ninguém cura é por clamídia. E bitter melon trata muito clamídia. Tá? E o bitter melon, também chamado melão de São Caetano, é o Nomordica charantia, controle da glicemia, aumenta a sensibilidade insulínica, trata colite, trata constipação, trata parasita, infecções e abscessos, uso tópico, e você usa tanto a fruta quanto a semente. Então, ela usa o extrato e faz as cápsulas, que vocês estão vendo aí. Tá? Isso aqui é o Dr. Minoru Shirota, ele era um médico japonês, ele estudou muito sobre lactobacilos, e lactobacilo tem muito a ver com resistência insulínica, e ele desenvolveu produtos que diminuem os firmicutes, aumentam os bacteroidetes e aumentam o proteobactéria, e ele tem um lactobacilo que tem o nome dele, que é o Lactobacillus casei Shirota. Eu não estou querendo fazer propaganda, mas tem um produto no Brasil chamado Yakult, que é fermentado, e que tem isso. E você vai ver aqui, tem um grupo novo aí expondo, que é a NIL. A NIL tem o Floranil, que também é um produto fermentado de vegetais e frutas. Muito interessante. Que também melhora a microbiota intestinal muito. Tá? Então, a disbiose, olha que interessante. A disbiose leva à hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal leva à endotoxemia, absorve coisa que não devia, causa uma inflamação sistêmica, estimula o NF-kappa-beta, que causa aumento da resistência insulínica. Quando eu trato a disbiose com produtos fermentados, eu também melhoro a resistência insulínica. Você tem uma ideia como é que funciona a história. Tá? O mundo está todo mais gordo, inclusive os animais de estimação estão todos engordando. Tá? O aumento na secreção de insulina, que é um insulto primário de tudo começou com isso, e aí vai virar obesidade,
Quem causa isso tudo é a insulina. E olha que interessante, se você acompanhar aqui com o passar dos anos, desde 1955 até 1990, o pessoal dos Estados Unidos só vem ganhando peso e a gordura só vem diminuindo. Cada vez come-se menos gordura e cada vez se engorda mais nos Estados Unidos. Aqui, ó. Isso aqui é a ingestão de gordura que vem caindo, isso aqui é o sobrepeso que vai aumentando. A diminuição na ingestão de gordura causou um aumento de peso, aumento da obesidade. Tá? E um dos culpados está aqui, que é a frutose, que vem da glicose com frutose, faz sacarose. E a saída não é adoçante artificial. Adoçante artificial, aqui, ó, se você comparar o açúcar com adoçante artificial no diabetes tipo 2, em complicações, é impressionante. Isso aqui é um absurdo você falar para um paciente diabético tomar edulcorante. Ah, você toma adoçante artificial. É preferível tomar açúcar, nenhum dos dois. Mas não vá por essa não, que isso é conversa fiada. Está mostrando aqui que é pior, bem pior. O vermelho aí está bem pior do que o azul. Aumenta em 46% o risco de diabetes. Pessoas não diabéticas que fazem uso de adoçantes artificiais, com exceção da estévia, aumenta em 46% o risco de desenvolver diabetes. Tá? O uso de edulcorantes aumenta o risco de diabetes tipo 2 em 46%. Então, o adoçante artificial não é a solução. Tá bem? 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 estão com sobrepeso. Tá? 20% dos pacientes diabéticos têm peso normal. Então, eu tenho aqui, ó, 40% das pessoas com peso normal estão doentes, têm doença metabólica, e 20% das gordinhas não tem nada. Então, tem uma esperança. Uma pessoa obesa, a chance dela não ter nada é 20%. Uma pessoa magra, a chance dela não ter nada é 60%. Então, esses são os dados, são os números. Tá? Mitos tidos como verdadeiro. Todas as calorias são criadas iguais. Mentira. Isso aí não é verdade. Uma dieta alta em gordura é prejudicial. Mentira. Um problema que nós temos hoje eu chamo de deficiência lipídica. Tem que comer mais leite à pururuca. Café da manhã, fato, ajuda no processo de emagrecimento. Mentira. Ingerir várias refeições por dia é uma abordagem saudável. Mentira. Isso são mentiras, mitos tidos como verdadeiro. A origem da caloria é mais importante que a caloria per se. Como o tecido adiposo é regulado? Me acompanha aqui. A função da insulina é manter os níveis de glicose sob controle homeostático. A glicose é armazenada nos músculos na forma de glicogênio e no fígado, na forma de glicogênio e triglicérides. A gordura é armazenada na forma de triglicérides, usada na forma de ácido graxo. Os triglicérides são formados pela esterificação dos ácidos graxos com a molécula de glicerol. Tudo que facilita a esterificação engorda, que é o caso da insulina. Por que engordamos? Finalmente, você tem que descobrir por que a gente engorda. O fato é que nos últimos 30 anos, os americanos engordaram per capita 11 quilos. 11 quilos per capita. Os americanos pesam hoje, em média, 11 quilos a mais do que há 25 anos atrás. Per capita. Isso é pelo estudo NHANES. Essas duas irmãs são univitelinas. São irmãs gêmeas. Univitelinas. Uma é obesa, a outra não. Você vê que não é a genética. Tá? Aqui eu tenho um indivíduo que é um lenhador. Eu tenho aqui um alfaiate. O lenhador ingere 5.000 calorias por dia. O alfaiate ingere 2.500. Eu vou pegar o alfaiate e vou falar para ele virar lenhador. Eu vou pegar o lenhador e vou falar para ele virar alfaiate. Sabe o que vai acontecer daqui a uns tempos? O alfaiate vai estar comendo igual o lenhador vai estar comendo igual o alfaiate. Quando eu aumento a atividade física, eu aumento a fome. Quando eu diminuo a atividade física, eu diminuo a fome. Tá? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Olha só. Presta atenção aqui comigo. Imagine que você foi convidado para um jantar que será feito pelos 3 melhores chefes do Brasil, reconhecidos mundialmente. A expectativa é que será o melhor jantar que você irá ter na sua vida. São 18 pratos diferentes, todos extremamente exclusivos. Isso vai acontecer daqui 10 dias, 15 dias. Vocês estão todos convidados para esse jantar. 18 pratos exclusivos. Eu quero que você se prepare para o jantar. Como é que eu me preparo para o jantar? Venha com bastante fome para aproveitar ao máximo dessa oportunidade.
E como é que eu venho com bastante fome? Como é que eu faço isso? Ó, como é que você se prepara? Alguns dias antes do jantar, você começaria provavelmente a comer menos e até deixar de almoçar ou jantar para aumentar o apetite. E faria alguma atividade física para aumentar a demanda energética e, consequentemente, aumentar o apetite. Hã? Mas isso não é o que você quer. Comer menos e fazer mais exercício não é também o que nós recomendamos para aqueles nossos pacientes que a gente quer que emagreça? Quer dizer que a receita para aumentar a fome e comer mais é a mesma receita para diminuir a fome e comer menos? Eu, hein? Olha aí, o que você faria? Você ia comer menos, ia fazer mais exercício para chegar com fome para comer os 18 pratos. Caiu a ficha, não? Como é que é soluções, a mesma solução para situações opostas? Hã? A epidemia da diabesidade coincide com 50 anos de orientação nutricional solicitando que comemos menos e façamos mais exercício. Não é isso que você fala para o seu paciente? Você precisa comer menos e fazer mais atividade física. Eles continuam engordando. Por quê? Por isso aqui. Agora você vai entender por quê. Finalmente apareceu alguém para te explicar. Aqui eu tenho a célula adiposa, aqui eu tenho a membrana da célula. Aqui eu tenho ácidos graxos, que eu comi, a gordura, desculpe, os ácidos graxos eu fiz, triglicéridos faz, carboidrato faz isso, e carboidrato também faz o glicerol. Aí eu comi, aí esses ácidos graxos entram, eu tenho um glicerol ativado aqui, esse glicerol vai juntar com esses ácidos graxos, vai formar uma gordura chamada triglicérido, que vai armazenar aqui dentro. Vai ficar armazenado e eu vou engordar. Se eu quebrar esses ácidos graxos aqui, esses triglicéridos em ácido graxo, e eu passar com eles para aqui, usar eles como combustível, eu vou emagrecer. Se eu deixar acumular aqui, eu vou engordar. Então eu preciso entender o que faz entrar, o que vai sair. O que faz? A insulina é a causa de tudo. Porque a insulina, ela estimula a LPL e inibe a HSL. Vou explicar o que é isso. Existe um LPL, que é a lipase lipoproteica, e existe uma outra chamada lipase de hormônio sensível. Esse subproduto aqui vem da metabolismo da glicose. Eu comi muito carboidrato, tem glicerol. Aqui vem a lipase de hormônio sensível. A lipase de hormônio sensível quebra a gordura e deixa eu levar isso como combustível para queimar. E a lipase lipoproteica pega esses ácidos graxos e leva para engordar. Quem me engorda é a LPL. Quem me emagrece é a HSL. Então, aqui, a lipase lipoproteica me engorda. A lipase hormônio sensível me emagrece. Só que a insulina, ela estimula a lipase lipoproteica e inibe a lipase hormônio sensível. Ela estimula a enzima que engorda e inibe a enzima que emagrece. Hã? Então, aqui eu tenho a lipase lipoproteica que engorda, eu tenho a lipase hormônio sensível que emagrece. Ela vai acumular os triglicéridos, ela vai queimar os ácidos graxos. Só que aqui eu tenho o carboidrato estimula a insulina estimula a lipase lipoproteica, eu engordo. E a insulina inibe a lipase hormônio sensível, então eu não emagreço. Eu engordo e não consigo emagrecer. Por quê? Porque por causa disso aqui, ó. Tu continua sendo o mesmo problema, é o mesmo problema da diabetes. Mesma coisa. Só que agora é com peso. Insulina é um hormônio armazenador de gordura. Bom! Então eu tenho aqui uma mulher magra, tenho aqui uma mulher mais obesa, menos magra. Essa mulher aqui, então, ela está ativada nela o hormônio sensível, aqui está a lipase lipoproteica. A hormônio sensível é bloqueado pela insulina e a lipase lipoproteica é estimulada pela insulina. Então, no fim, engordar ou emagrecer depende da insulina. Tudo depende da insulina. Então, eu posso ter aqui, ó, ter uma pessoa obesa que vai ficar magra. Como é que eu emagreço? Eu ligo. Se eu ligar a lipase lipoproteica, eu engordo. Se eu ligar a lipase hormônio sensível, eu emagreço. Como é que eu desligo a LPL e estimulo a HSL? Diminuindo a insulina. Como é que eu engordo? Eu estimulo a LPL e bloqueio a HSL. Quem faz isso? Insulina. Então, quem controla esse switch aqui, está aqui, ó. Isso aqui, ó, é assim, ó. Eu tenho que ligar
a lipase é hormônio sensível, eu tenho que desligar a lipase lipoproteica. E aí eu vou emagrecer. Tá? E se você está duvidando, eu recomendo você ler esse livro do Richard Johnson, que é um médico, é um livro recente, que é o ligar e o desligar de engordar e emagrecer. Então, é fantástico esse livro, muito bonito. Não tem nada a ver com caloria. Tá? Não tem nada a ver com caloria. Está aqui o Dr. Richard Johnson. Então, o que acontece? 1990, 1998, 2007, a tendência é só engordar, só engordar, só engordar. Até o Davi, coitado, engordou. Não só engordou, mas o pênis dele também diminuiu. Tá? Quando fica obeso, o pênis some. Deve estar por aí, não sei onde. Só procurar. Aqui está mostrando o índice de massa corpórea, que não ajuda nisso, porque o índice de massa corpórea não determina a composição corporal. Olha aqui, eu vou provar isso para você agora. Aqui, essa mulher e esse homem, que foi considerado um sueco, há poucos anos atrás, o homem mais forte do mundo, eles têm o mesmo índice de massa corpórea, que é peso dividido pelo quadrado da altura. Só que isso aqui é banha, isso aqui é músculo, que pesa mais do que banha. Então, não é o índice de massa corpórea, é a composição corporal. Cuidado para você não ficar magro demais. Se você ficar magro demais, você tem mais predisposição a se intoxicar, porque as toxinas são lipossolúveis. E como não tem gordura aqui, elas vão para o cérebro. O cérebro é lipossolúvel. Então, uma pessoa muito magra se complica mais com intoxicação cerebral com venenos, que são todos lipofílicos. Então, também você não pode ser magro demais. Tá? E aqui eu já mostrei para você 80, 88. As mulheres 80 soma 14,94. Os homens 88 soma 14,102. E a frutosificação dos Estados Unidos e do mundo. À medida que o tempo foi passando, infelizmente, com mais uso de frutose, foi engordando. 30% de toda a frutose ingerida se transforma no fígado em gordura. Então, a frutose aumenta a neolipogênese em adultos normais. Ali está a frutose, aqui está a glicose, que é diferente. Uma dieta rica em frutose é, na realidade, uma dieta rica em gordura, porque ela vai virar tudo gordura. Frutose é um carboidrato que é metabolizado como se fosse uma gordura. Uma dieta baixa em gordura, se rica em frutose, é como se fosse uma dieta rica em gordura. Tá? Conclusão, a frutose é um hepatotóxico crônico, é um veneno, funcionando como um álcool sem embriaguez, metabolizado como uma gordura, e que o FDA não irá regular. Por quê? Porque não põe ninguém bêbado. Não causa acidente de trânsito, nada disso. Não tem o que regular, porque o cérebro não aceita a frutose. Não entra frutose no cérebro. Tá? E aí vem uma solução muito grande, que é o uso do HCG no processo de emagrecimento rápido, seguro e duradouro. Nós vamos ter uma manhã só disso, não existe limite de idade, a tolerância ao protocolo é excelente, o emagrecimento é sempre seguro, agradável e cômodo, e há uma melhora substancial no contorno, na composição corporal. Aqueles pacientes que fazem cirurgia bariátrica e começam a ter flacidez, a gente faz um tratamento com HCG e restabelece. Quem está trabalhando com HCG, levanta a mão, por favor. Oh, que maravilha. Fico muito feliz em ver tudo isso. Muito mesmo. Qual o seu recorde de emagrecimento? Quantos quilos? 42. Quem dá mais? 60? Hein? 37. Acima de 60. A 160 quilos. Mesmo os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, eu recomendo passar pelo HCG, porque, além de emagrecer mais, ainda vai, se deixou alguma flacidez, vai tratar a flacidez. Principalmente com vitamina D3, 25, 50 mil unidades, e o Mixrite.